Medo em escola de Valparaíso. Coordenador pedagógico é morto por um aluno. Júlio César Barroso de Souza levou 2 tiros depois de intervir numa briga entre o aluno e uma professora. Gasolina fica ainda mais cara nos postos. Gêmeas siamesas unidas pela cabeça passam por cirurgia bem-sucedida. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. E a gente começa essa edição, infelizmente, falando de violência. O coordenador pedagógico de uma escola em Valparaíso foi morto a tiros hoje, dentro da escola em que ele trabalhava. O suspeito é um aluno de 17 anos. A vítima foi identificada como Júlio César Barroso de Souza, de 41 anos. O crime aconteceu por volta das 3 horas da tarde na Escola Estadual Céu Azul, em Valparaíso. O suspeito é um aluno de 17 anos. De acordo com testemunhas, tudo começou depois de uma discussão entre esse aluno e uma professora. O coordenador tentou intermediar essa discussão. O estudante armado disparou 2 vezes contra Júlio César Barroso de Souza, que morreu no local. Depois dos disparos, o menor fugiu. Nossa equipe conversou com um outro aluno que estava no colégio no momento dos tiros. Chegou o professor, subiu a aula dele normal. Quando acabou a aula dele, começou a luz de disparo. Deu 4 tiros, aí a gente pensou que foi bombinha, o pessoal soltando. Aí a gente saiu pra fora, subiu o cheiro de pólvora. Aí a gente ficou calmo, mas quando passou o cara correndo e a professora entrou na sala, o coordenador no chão, todo ensanguentado lá, todo mundo começou a correr em pânico. A polícia militar preservou a cena do crime até a chegada do IML. Já a polícia civil faz buscas na região para tentar encontrar o suspeito. A arma utilizada no crime também não foi encontrada. Em frente à escola, alunos e colegas de Júlio César prestaram homenagens. E nas redes sociais, amigos escreveram mensagens de pesar. E a Secretaria de Estado da Educação de Goiás disse por meio de nota que lamenta a morte do professor Júlio César Barroso, coordenador do Colégio Estadual Céu Azul de Valparaíso. A nota destaca também que o SAMU foi acionado, mas infelizmente o professor morreu ainda na unidade escolar. A SEDUCE acompanha o ocorrido e está com a equipe no local para prestar apoio à comunidade escolar nesse momento de tristeza e perplexidade. E ainda nesta edição, você vai ver uma entrevista com o delegado Rafael Abrão, que assumiu a investigação. Um homem perdeu o controle do veículo e bateu na mureta da BR-070. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, depois da batida, o veículo capotou. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A vítima, um homem de 68 anos, sofreu ferimentos leves e foi levado para o Hospital Bom Jesus por uma equipe do SAMU. Veja a seguir, prepare o bolso, o preço da gasolina já está alto e vai aumentar mais uma vez. Agora são 7 horas e 24 minutos, a gente volta já. Prepare o bolso, a gasolina vai sofrer mais um aumento este ano. Ei, tá sabendo não? Ela vai aumentar de novo. Para mim é surpresa. Fiquei sabendo, mas não gostei muito não. É triste esse negócio de aumentar a gasolina. A Petrobras anunciou que vai reajustar o preço da gasolina. A partir de hoje, o combustível vai sair das refinarias custando R$ 2,04. Um aumento de apenas 3,5%, mas que já pesa no orçamento de muita gente. Aí ele tem carro, tem moto, para mim é complicado, né? Trabalha longe. Tentar economizar um pouco. O combustível está muito caro, a variação entre os postos é muito alta. Tem posto vendendo a R$ 5,00, posto vendendo a R$ 4,30, R$ 4,80, é uma variação muito grande. Esse é o maior aumento no preço da gasolina desde o dia 23 de outubro do ano passado, quando o combustível atingiu a marca de R$ 2,06. Acaba que a gente às vezes até opta não sair para economizar, porque tá difícil. Mas, apesar do aumento anunciado, o valor nos postos de combustíveis ainda é uma incógnita, já que depende também de outros fatores, como a margem dos revendedores e distribuidoras e os impostos. Eu creio que esse aumento hoje
se a gente for olhar, ele não vai afetar tanto porque diminuiu 10%, se eu não me engano, né? Então, eu creio que pode afetar, mas que a longo prazo seja regularizada a situação. E o governo assinou um decreto hoje dizendo que vai faltar água se os goianos continuarem usando a água do mesmo jeito. Esse decreto estabelece que o estado está em alerta hídrico. O governo do estado mostrou o estudo que revela que de 2015 para cá, a quantidade de chuva por ano caiu pela metade em Goiás. E a bacia do Rio Meia Ponte já está com 94% da capacidade comprometida. E quando chegar à estiagem, não será capaz de abastecer a população nem atender a agricultura, indústria e pecuária juntas. Com o decreto de alerta hídrico assinado hoje, o governo vai orientar o uso correto e não mais permitir a retirada de água pelos que não têm outorga ou permissão. Hoje o estado de Goiás não conhece quanto de água é usado no Meia Ponte sem autorização. Então é importante que a gente saiba para onde essa água está sendo destinada e quanto. A participação das pessoas nesse processo é muito importante, no sentido de ter um consumo consciente da água e da relação também com a natureza. O governo fala em fiscalização, punição, restrição e até em rodízio do uso da água pelos que têm permissão às margens do rio. Não adianta a pessoa querer fazer uma captação se ela não tem autorização, porque sabe que agora ela vai ser antecipadamente alertada, orientada como ela deve fazer para poder amanhã continuar com a sua atividade. E esse alerta vale para todo mundo, né? Olha só essa, um homem entrou numa farmácia em Valparaíso e na maior cara de pau furtou produtos do estabelecimento. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança da farmácia. Olha só, notem só o que ele fez. Sem nenhuma cerimônia, ele pega alguns dos frascos de shampoo, coloca debaixo da camiseta e simplesmente sai. O caso aconteceu numa farmácia em Valparaíso e as imagens foram enviadas para a polícia para tentar identificar esse suspeito. E a Polícia Civil concluiu que a morte da Natália Costa foi acidental. Segundo o delegado responsável pelo caso, a jovem se afogou acidentalmente. Não houve crime com relação a esse fato, não houve homicídio, não houve feminicídio. Até porque as provas nos autos também apontam que não haveria motivo do Yuri matar a vítima, já que eles nem se conheciam antes da festa. Apesar da conclusão, o jovem Wendel Yuri de Souza Caldas, de 19 anos, que chegou a ser investigado por envolvimento na morte da estudante, foi indiciado por omissão de socorro. De acordo com o delegado, apesar de estar embriagado, o rapaz deveria ter procurado socorro para a vítima. Eles estavam caminhando dentro do lago, a vítima estava puxando ele, mas era de forma amigável, não havia não tem motivo de agressão, não há nada que mostre que houve uma agressão. O caso ocorreu no dia 31 de março. Natália Costa, de 19 anos, participava de uma festa próximo ao Lago Paranoá. Depois do evento, o corpo da jovem foi encontrado no lago. Mais uma rápida pausa para os comerciais e em instantes, médicos realizam uma operação bem-sucedida de gêmeas siamesas no Distrito Federal. E a gente volta a falar sobre o caso da morte do coordenador em uma escola em Valparaíso. Agora às 7h30, voltamos já. E a gente volta a falar sobre o caso do estudante de 17 anos, suspeito de matar a tiros o coordenador de uma escola estadual em Valparaíso. O crime aconteceu hoje à tarde. O repórter Fábio Melo conversou com o delegado Rafael Abrão, que assumiu as investigações do caso e traz mais informações. Bom, é um menor de 17 anos, já conta com uma passagem por roubo, né? Ele já está identificado, nós estamos aí rastreando o paradeiro dele. Ele era problemático dentro da escola? Segundo relatos, esse aluno não era problemático, ele era um aluno mais quieto, mais reservado e nunca se envolveu em nenhum tipo de confusão. Bom, nós acreditamos que ele teria livre acesso lá, inclusive ele estava com o uniforme da escola, né? Então por isso ele entrou, né? Ele já é um aluno já há bastante tempo que ele estuda nessa escola, então ele tinha livre acesso ao local. E a gente segue acompanhando esse caso. Olha só, em meio a tantos acidentes, o Detran lançou hoje a campanha Maio Amarelo. Os bombeiros ganharam um reforço no resgate às vítimas. Assim, sem trânsito, as motos esbanjam agilidade.
E os bombeiros garantem que no meio dos carros elas também vão fazer a diferença. As motos têm o objetivo de chegar mais rápido no cenário e já iniciar o primeiro atendimento. As 10 motos adaptadas com equipamentos de primeiros socorros vão ser pilotadas por bombeiros que passaram por treinamento especial. A ideia não é só começar o atendimento, mas também abrir caminho no trânsito, funcionar como batedoras para as ambulâncias convencionais. Em caso de incêndios e salvamentos, em que haja necessidade de deslocamento de viaturas grandes, dentro do trânsito pesado eles vão poder abrir caminho. E já começou a contar o prazo de 10 dias que o Estado tem para apresentar um plano para desocupar o prédio do materno-infantil. Foram 4 meses analisando a estrutura do prédio, onde funciona há mais de 50 anos o Hospital Materno-Infantil. Uma lista de problemas graves foi levantada. O materno-infantil não tem alvará do Corpo de Bombeiros. O alarme de incêndio não funciona. Segundo os auditores, não há rota de fuga e as saídas de emergência estão bloqueadas. A implosão daquele prédio é uma providência que deve ser tomada. Nós não temos dúvida disso, por todas as perícias que foram realizadas, é impossível a recuperação daquele prédio. O relatório também traz fotos do que os auditores encontraram. São paredes mofadas, sem revestimento, portas quebradas, equipamentos amontoados e enferrujados. Situações que, segundo os auditores, comprometem a segurança do trabalho e a segurança do paciente. Questão de risco de degradação de medicamentos em razão da falta de climatização. Não tem climatização porque as instalações elétricas são precárias. A falta de higiene ocupacional no materno-infantil ela é total. Hoje, a Superintendência Regional do Trabalho entregou o termo de interdição administrativa a representantes do governo. No documento, os auditores dizem que o Estado e a Secretaria de Saúde foram omissos e negligentes, já que nenhuma providência foi tomada para garantir condições seguras e saudáveis no hospital. Agora, o Estado tem 10 dias para apresentar um cronograma de desocupação do prédio. Obviamente, o Estado vai cumprir aquilo que lhe foi dado. Então, acho que a gente vai ter que achar aí um caminho de conciliação, de colaboração, para que a gente possa entregar para a população que é melhor. Com a interdição administrativa do materno-infantil, a regulação do Estado não pode mais encaminhar pacientes para lá. Só vão ser atendidos quem já está internado e quem procurar o hospital por conta própria, mas só se for um caso grave. Entre as ações está o remanejamento, dentro deste cronograma, dos pacientes que hoje estão naquele prédio. Veja bem, você tem outras unidades de saúde no estado de Goiás que podem, eventualmente, atender de forma dividida esses pacientes. Sobre a falta de alvará no materno, o Corpo de Bombeiros disse que não vai comentar o assunto. Parte da equipe médica que trabalhou na cirurgia para separar as gêmeas siamesas unidas pela cabeça disseram como foi o procedimento. No Hospital da Criança, os médicos comemoraram o sucesso da cirurgia, a primeira do tipo num hospital do DF. Foi durante o pré-natal que a Camila recebeu a notícia. Receber que seus filhos vão ser siameses é muito... não é uma coisa que tem muito, é muito raro. Então a gente ficou muito nervoso, a gente chorou muito. A partir daí, os médicos começaram uma força-tarefa estudando como separar as gêmeas unidas pela cabeça. Mel e Liz nasceram em junho do ano passado e o hospital virou rotina para a família. Foram 11 meses de preparação até o dia da cirurgia no último sábado. Esta foi a primeira vez que médicos fizeram uma cirurgia de separação de gêmeas siamesas unidas pela cabeça aqui em Brasília. Os médicos disseram que essa operação é raríssima. Foi a terceira realizada no Brasil e a 10ª no mundo, segundo eles. Foi feito o planejamento, como ser feita cirurgia, foi feita pesquisa, programamos como fazer a cirurgia. Na equipe médica, 50 profissionais, incluindo 2 enfermeiras e 3 médicos estrangeiros. Ao todo, foram 20 horas de cirurgia, que começou no sábado às 6h30 da manhã e só terminou na madrugada de domingo, às 2h30. O procedimento teve 36 etapas. Numa sala estava a equipe de neurocirurgiões, que após 9 horas de trabalho, às 8h54, separou as gêmeas. Na segunda sala estavam os cirurgiões plásticos, que prepararam os ossos do crânio e o enxerto da pele. Já numa terceira sala, trabalhava a equipe de apoio. Foi com muito capricho, porque a expansão foi muito grande, vocês podem ver pelos modelos, e a pele estava
maravilhosa, a pele não abriu, não deu escara, não ficou vermelha. E as crianças toleravam muitíssimo bem. Estão separadas, que é uma coisa fantástica, fantástica estar separadas. E provavelmente depois vão se passar por mais alguns procedimentos plásticos para embelezar, fazer o retoque. Mais emocionante ainda foi presenciar o primeiro contato dos pais com essas crianças. Tinha muita fé e esperança na equipe médica e sabia que ia dar tudo certo. São o milagre da nossa vida. Elas vieram por um propósito, elas não vieram por acaso. Que legal, né? Que notícia boa. E o J2 de hoje fica por aqui. Outras notícias do estado amanhã cedinho, a partir das 8 da manhã, no Bom Dia Goiás. E a gente encerra hoje com imagens ao vivo da nossa torre. Agora faz 26 graus e tem possibilidade de chuva para hoje à noite. 7h38, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!